E agora, mais uma aula da Home University. Sua casa, sua universidade. E por falar em geografia de Deus, da adoração espiritual, nós temos a importância da geografia do Rio Jordão, a importância geográfica do Rio Jordão. O Jordão nasce de cima no processo da decomposição da neve no Monte Hermon, com a decantação do Monte Gileade, o maior filtro natural na terra, pois é de pedras calcárias. Interessante como é que vai nascer, como é que vai ter ali uma montanha de filtro bem do lado do Monte Hermon, onde Deus faz cair a água. Pode ser para Israel no norte, podia ser no sul, podia ser em outro lugar, não é? O Rio Jordão tem sua nascente na região sul da Síria, e a sua foz, ou seja, quando ele dispensa água, é já no Mar Morto. Ela é a principal fonte de água de Israel. Ele nasce numa região com aproximadamente 2.700 metros de altitude, no Monte Hermon, forma o lago de Ulé, Merom, e corre em direção ao Mar da Galileia, desaguando no Mar Morto. Tem uma média de 2 a 6 metros de largura e uma média de 20 a 30 metros de extensão, com 190 quilômetros, um pouquinho mais de 190 quilômetros de extensão. Vamos entender então a geografia sobrenatural do Jordão. Israel passou por lá na primeira entrada da Terra Santa com Josué. Lembra? O Jordão parou, eles passaram a pé enxuto, fez aquelas pedras de testemunha, 12 pedras. Então ali já começa, o início de Israel. Então Jordão é um local de recomeço, ok? Deus põe o nome de um país de Israel a partir da experiência no Jordão. Foi o Vale de Jaboque, quando Jacó teve encontro com Deus, ali, lembra? E aí ele começa aquela batalha, Deus muda o nome dele, Jacó entra sozinho no Vale do Jordão e sai como uma nação. Então Jordão é lugar de recomeço, ou de começos também. Né? Elias foi assunto aos céus lá no Jordão. Quanta coisa ele tem naquele Jordão, hein? Naamã foi curado nas suas águas. Jesus escolheu lá para ser batizado também. Por que Jesus escolheu ali para ser batizado? O Jordão é o rio mais baixo do mundo. Ele está a 214 metros, 409 metros abaixo do nível do mar. É o rio mais baixo da terra. Jesus escolheu ser batizado lá porque não queria deixar ninguém para trás, para ter certeza que no lugar mais baixo do mundo ninguém ia ficar para trás. Ali Deus também tomou Elias. Deus falou com Jesus lá no Jordão, na ocasião do batismo, lembra? Que desceu uma pomba sobre ele e falou com ele. Parece que ali tem um canal, né? Elias sobe, a voz de Deus desce. Ali no Jordão tem um canal. É interessante isso aí. Jesus recebeu, aliás, o Novo Testamento fala que o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu duas vezes, né? A primeira sobre Jesus, a segunda sobre a igreja. Sobre Jesus vem como pomba e sobre a igreja vem como fogo. Por quê? Porque Jesus era puro e não precisava de queimar pecado. Veio como pomba. E a igreja veio como fogo porque precisava queimar os pecados da igreja. Geograficamente, o Jordão é um lugar profético. Então, por que Deus escolheu colocar Israel naquele espaço geográfico? Porque, olha, geograficamente, Israel é um palco que fica entre a Ásia, a Europa e a África. Ao norte nós temos a Ásia, do meio para o sul temos a África e na frente temos a Europa. É um palco no meio de 3 continentes, um local sem recursos naturais. Deus mostrou para todas as civilizações que Israel possuía um Deus único e verdadeiro que cuidava do seu povo. Quando todos os continentes tinham recursos, água, tinha vegetação, agropecuária, criação, Israel era semiárido, Israel não tinha quase nada, Deus fazia os milagres para Israel, para dar um show para aquelas nações, quem era o Deus de Israel. E aquelas nações conquistaram Israel, mas viraram ruínas, e Israel continua em pé do mesmo jeito. É interessante entender essa geografia. Nós vamos estudar agora o ponto de vista espiritual sobre o território do Jordão e também o território geográfico onde Jesus ali conversa com a samaritana. Por enquanto, nessa aula, a importância do Jordão geograficamente. Olha, você viu aí a nossa ligadura, né? Do Jordão, e a geografia do Jordão e o lado espiritual do Jordão também. Home University, sua casa, sua universidade.
Atenção! Esta aula continua no próximo bloco.